Olá, olá para você interessado em conquistar uma serventia extrajudicial. Eu sou Paloma Bertotti, professora de cartórios aqui no Estratégia Carreira Jurídica. E antes de iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e deixasse aqui nos comentários suas sugestões sobre outros temas que vocês gostariam que a gente abordasse relacionado com o nosso mundo de cartórios. Além disso, não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Telegram e aqui também o nosso canal no YouTube, Estratégia Carreira Jurídica. O assunto que eu quero tratar hoje com vocês é sobre as trasladações, os traslados de nascimento, de casamento e de óbito. O nosso artigo 32 da Lei 6.015 estabelece que os assentos de nascimento, de óbitos e de casamentos de brasileiros em países estrangeiros serão considerados autênticos nos termos da lei do lugar em que foram feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados no termo do regulamento consular. Há tempo já nós vivemos um processo migratório muito grande, né, pessoal? A gente sabe que muitas pessoas acabam constituindo suas famílias fora do Brasil e o contrário também acaba acontecendo. Mas de que forma que aqueles atos que envolvam brasileiros e que aconteceram no exterior passam a incorporar o nosso sistema registrário brasileiro? Bom, relacionado com os nascimentos, casamentos e óbitos, o procedimento, então, para trazer esses registros aqui para o nosso sistema registrário brasileiro é o procedimento da trasladação. E para isso, a nossa normativa que regulamenta aqui esse trâmite é a Resolução 155 de 2012 do CNJ. E logo de cara, no artigo 1º, ela estabelece que esses registros vão ser lavrados no livro E do primeiro ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, o domicílio do interessado, ou do primeiro ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito Federal. Aqui é o caso, então, de quando os interessados não têm domicílio no Brasil. E para esses traslados, para esse procedimento de trasladação, prescinde de autorização judicial. Basicamente, nós vamos receber dois tipos de documentos para realizar a trasladação. Uma, ou é uma certidão emitida pela autoridade consular brasileira, então essa certidão já vai vir para nós em vernáculo e basicamente é o documento que a gente precisa para promover essa trasladação. E a outra situação é das certidões que são emitidas por uma autoridade estrangeira competente, que também cabe fazer a trasladação, obviamente, se envolver brasileiros. O que acontece é que para os documentos emitidos por uma autoridade estrangeira competente, deve-se observar o procedimento de legalização daquele documento no país de origem. E também, basicamente, se dividem em duas formas. Ou segue-se o procedimento da legalização por meio da consularização daquele documento ou pelo procedimento do apostilamento. O apostilamento se utiliza dessa ferramenta para os países que são signatários da Convenção da Haia, ou seja, os países que façam parte desse acordo. Os documentos devem ser previamente, então, apostilados no país de origem daquele documento. Ou, não fazendo parte da Convenção da Haia, os documentos devem ser, então, consularizados pela autoridade consular brasileira no país de origem daquele documento. Esse é o primeiro requisito a ser observado pelas partes. Quando, então, ou apostilado ou consularizado aquele documento, aqui no Brasil deverá se observar a tradução. E a tradução deve ser realizada por um tradutor público juramentado, inscrito em junta comercial brasileira, independentemente de qual estado, mas deve estar inscrito perante a nossa junta comercial brasileira. Com relação à necessidade ou não de registrar estes documentos previamente também no RTB, a gente sempre tem que se voltar às nossas normas estaduais. Alguns estados determinam o registro do documento original estrangeiro e da tradução no registro de títulos e documentos e outros estados dispensam esse registro. Então aqui, para você que está estudando, nós vamos sempre ter que observar aqui a nossa norma estadual. A resolução 155
não fala nada sobre a necessidade ou não do registro no RTD. Então, fico aqui para as normas estaduais essa regulamentação. Além disso, outro ponto também a ser observado é a questão da dispensa ou não da legalização do documento. Então, se o Brasil faça parte de algum acordo multilateral ou bilateral com o país de origem daquele documento, onde dispense expressamente a questão da legalização, também não caberá vir a fazer essa exigência. Outra situação importante aqui, pessoal, questão de eventual erro no documento. Obviamente não erros que vão prejudicar aí o exame qualificatório, né? Nós podemos lavrar os traslados mesmo que as partes venham a relatar necessidade aí depois, então, de retificação do conteúdo. Não há problema, não tem problema que a gente faça esse traslado. Porém, erros, como eu disse, que não vão prejudicar a análise qualificatória aí do registrador. Caso aconteça alguma situação em que o registrador venha a indeferir o pedido, vai, obviamente, em nota devolutiva fundamentar o porquê desta devolução. As certidões de livro E, elas basicamente vão seguir os padrões que nós tínhamos inicialmente no provimento 63, agora no nosso padrão do provimento 149, ou seja, um padrão basicamente em texto corrido, e também poderá ser averbado o CPF nos registros de traslado de nascimento, de casamento e óbito, assim como nos registros, a gente já procede nos registros lavrados no livro A, no livro B e no livro C. Tá? Então segue a mesma necessidade de averbação de CPF se a gente conseguir aferir o número do CPF daquela parte. Cada tipo de registro, ou seja, o traslado de nascimento, o traslado de casamento e o traslado de óbito tem o seu procedimento a ser observado. Mas basicamente é observar a questão desses documentos que vão ser apresentados. Os traslados de nascimento, ou as partes vão apresentar a certidão lavrada por uma autoridade consular brasileira, ou a certidão lavrada perante uma autoridade consular estrangeira. Quando se trata de uma certidão lavrada por uma autoridade consular estrangeira, as partes também, juntamente aí com o requerimento, com sua declaração de domicílio, devem fazer prova da nacionalidade dos genitores, de ao menos um dos genitores como sendo brasileiro. Então aqui a gente tem que observar isso também, então deve-se haver essa comprovação, tá? Registro de nascimento lavrado por uma autoridade consular brasileira vai se tratar aí de um brasileiro nato que não vai precisar depois fazer a sua opção de nacionalidade. Registro de nascimento lavrado por uma autoridade estrangeira vai ser consignado, inclusive no registro, que aquele registrando, após aí a sua maioridade, vai necessitar passar aí pelo trâmite da opção da nacionalidade brasileira, conforme nós temos lá no nosso artigo 12 da Constituição Federal. Outra situação aqui também é se porventura faltar algum elemento previsto no artigo 54 da Lei 6.015, os elementos do registro de nascimento, também não há impedimento que a gente venha efetuar aquele traslado e que depois venham a ser complementados também. Aqui, cuidado, pessoal! Caso não conste o sobrenome do registrando no assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro, faculta-se ao requerente a sua indicação mediante declaração escrita arquivada na serventia. Então, aqui no registro de nascimento, a gente vai fazer constar essa declaração para que conste o nome completo daquele registrando. Cuidado! Lá no traslado de casamento, se não contiver nenhuma informação com relação aos nomes dos contraentes após o casamento, se mantém o nome de solteiro. A gente tem essa observação na nossa resolução. Obviamente, hoje já temos aí o nosso artigo 57 da Lei 6.015, que caso as partes venham a requerer, podem vir a acrescentar o sobrenome do outro aí após o casamento. Então, a gente poderia se utilizar aqui da ferramenta do artigo 57 para esses casos de omissão. Ou, obviamente, se as partes vierem a comprovar mediante documentação correta e adequada,
também se faz uma averbação complementar posterior ou até mesmo junto aí com o registro da trasladação de casamento, não há problema. Mas cuidado com essa diferença aqui entre o traslado de nascimento e o traslado de casamento, certo? Quanto ao traslado de óbito, também não há grandes situações aqui, basta também apresentar os documentos ou a certidão do consulado brasileiro ou lavrado perante uma autoridade estrangeira competente, devidamente aí traduzida, legalizada, traduzida também, e nós também lavramos o assento de óbito. Importante que tanto no casamento quanto o óbito, assim como no nascimento, se faltar algum elemento previstos para cada um desses registros, do livro B e do livro C, também podemos sem problema algum, lavrar o assento e podem vir a ser complementados posteriormente sem problema algum, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima!